Bom dia, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner, de volta para fazer mais um exercício do livro Fundamentos de Matemática Elementar, do professor Gelson Iese, Gelson Iese, volume 3. É melhor falar devagar, né? Bom, na verdade, esse exercício muito me alegrou, que uma pessoa me pediu para resolver. Disse que encontrou dificuldade e não é nem aluno do nosso curso, mas ele acompanha o canal, está achando muito interessante, disse que teve dificuldade para resolver este exercício. É o exercício 14, testes de vestibulares, na verdade. Fiquei feliz porque é um exercício do ITA. Quando eu era garoto, eu gostava de resolver esses exercícios. Para mim, eram os mais desafiadores, digamos assim. Eram muito legais mesmo. E parece ser um exercício bem bacana de resolver mesmo. Vamos lá. ITA São Paulo. ITA é Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Que fica em Pirassununga, se não me engano, em São Paulo. Determine o valor de K para que as raízes da equação do segundo grau, aqui você tem uma equação do segundo grau, os coeficientes são dados em função do K, esse Kzinho que ele quer que determine, né? Sejam o seno e o cosseno de um mesmo arco. Bom, eu acho que a primeira dificuldade do colega foi que você tem relacionar os coeficientes da equação com as raízes. Aqui você tem os coeficientes, né? O A é K menos 5, o B é menos 4K e o C é K menos 2. E as raízes dessa equação são seno e cosseno de um mesmo arco. Então vamos anotar isso aqui. Esse aqui é o nosso coeficiente A da equação. Esse aqui é o nosso coeficiente B, incluindo o sinal, tá? E este aqui é o nosso coeficiente C, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero, uma equação do segundo grau. E foi dito que as raízes, eu vou chamar de x1 e x2, as raízes da nossa equação são o seno de um mesmo arco. Vou chamar de alfa esse arco, tá bom? x1 é seno de alfa e x2 é igual ao cosseno de alfa. Bom, qual é a relação que há entre as raízes de uma equação do segundo grau e os seus coeficientes? Eu vou fazer aqui uma revisão lá do ensino fundamental, falando sobre isso, né? Você tem aqui a equação do segundo grau, onde é que está melhor para escrever. Aqui você tem a equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com A diferente de zero. Sabemos por quê, né? A diferente de zero, porque se o A fosse zero, não seria uma equação do segundo grau, seria uma equação linear aqui, né, do primeiro grau, tá certo? Bom, quando você encontra as raízes, aí, sejam x1 e x2 raízes da equação, desta equação, tá? Da equação. Bom, então você tem as raízes da equação x1 e x2. Então, se você tem essas raízes, você sabe como fatorar esse polinômio, né? Você sabe que ax ao quadrado mais bx mais c vai ser igual a A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Essa você aprendeu em fatoração, né? Quando fatora um trinômio do segundo grau, né? Um trinômio, né? Um polinômio de segundo grau. Bom, pondo o A em evidência, eu posso pôr, porque ele é diferente de zero, né? Tem que dividir por A. A vai ficar x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a mais c sobre a igual a. Aqui eu vou multiplicar, tá bom? Vai dar x vezes x ao quadrado, x menos x1, x menos x2x, vou pôr assim, menos x1 mais x2, x, e aí vem o... Poxa, tá pouco espaço aqui, né? E aqui vem o
Termo independente, menos por menos dá mais, x1 vezes x2, tá bom? x1 multiplicado por x2 aqui. Bom, o a é diferente de zero, vou dividir tudo por a. Aí a gente corta, né, para ficar bem claro que você dividiu por a no primeiro membro e dividiu por a no segundo membro. Aí você tem o polinômio de grau 2 e está do outro lado. Os coeficientes têm que coincidir, né? Você poderia passar tudo para o primeiro membro, mas isso vai ser meio ineficaz, né? Acho que, quer dizer, talvez fosse melhor, mas eu vou fazer assim. Aqui o coeficiente x ao quadrado tem que ser igual ao coeficiente x ao quadrado lá. Então, 1 igual a 1, ok. O coeficiente aqui tem que ser igual ao coeficiente de lá. Então, eu vou colocar menos x1 mais x2, menos x1 mais x2 tem que ser igual a b sobre a. E o termo independente aqui tem que ser igual ao termo independente de lá. Tá bom? Tem que coincidir. Então, x1 multiplicado por x2 é igual a c sobre a. Esta é a relação que há entre as raízes da equação de segundo grau e os seus coeficientes. Aqui, comumente, a gente fala assim, x1 mais, aqui é, opa, faltou parêntese, né? x1 mais x2 é igual, passo menos para lá. Multiplica tudo por menos 1. Mata aqui e fica menos no segundo, né? Tá bom? Essas são as relações que há entre as raízes de uma equação de segundo grau e os seus coeficientes, que a gente usa às vezes para resolver a equação sem passar pelo teorema de Pitágoras, né? Usando a soma e o produto. Isso aqui é soma. Muitas vezes lá no ensino fundamental o professor fala assim, a soma é igual a menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a. Né? Aqui é a soma menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a. Soma de quem? Das raízes. Produto de quem? Das raízes, tá bom? Bom, feita a revisão, vamos usar esse resultado lá no nosso exercício, né? A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, tá bom? Guarda isso aí. A soma das raízes, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Mas o b já é negativo. Menos por menos dá mais, vai ficar 4k sobre o a, que é k menos 5. K menos 5. Ah, apareceu uma coisa aqui. O a, vocês sabem que, como a gente já falou, lembramos aqui, o coeficiente do x ao quadrado tem que ser diferente de zero, para que ela seja de fato uma equação de segundo grau, né? Tem que ser diferente de zero. Então aqui, ó, k menos 5 tem que ser diferente de zero. K menos 5 tem que ser diferente de zero. Isso nos dá que k tem que ser diferente de 5. Porque se fosse 5, 5 menos 5, 0, né? Então, a primeira restrição aqui para o k, ele não pode ser 5. Então, pergunta, determine o valor de k. Aí você diz, k não pode ser 5, já está no caminho, né? Tá bom? K não pode ser 5, que você tem que dividir e esse número não pode ser 0, não é? Vamos lá, continuando, devagar com a louça. O produto das raízes tem que ser C sobre A. Então, é K menos 2. Se eu errar, me fala aí, hein? Que eu também faz tempo que eu não faço isso. K menos 2 sobre K menos 5. Tá bom? Ok. Mas quem são x1 e x2? x1 é seno de alfa, x2 é o cosseno de alfa. Então, seno de alfa mais cosseno de alfa igual 4k sobre k menos 5 e seno de alfa vezes cosseno de alfa igual a quê? K menos 2, aqui, né? K menos 2 sobre K menos 5, é isso mesmo? K menos 2 e K menos 5, tá certo. Bom, agora aqui pela primeira vez eu vou usar a trigonometria, né? Vou usar a relação fundamental da trigonometria. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Vamos passar para outra folha.
tem assim, que seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1, né? Essa é a relação fundamental da trigonometria. Eu vou chamar de RFT, relação fundamental da trigonometria. Eita, inventei isso agora. Vamos lá. Aqui você tem que seno de alfa mais cosseno de alfa é igual a 4k sobre k menos 5. Vou elevar ambos os membros ao quadrado. Opa! Vou elevar ambos os membros ao quadrado. Eu vou já fazer uma ressalva. Depois, no final eu faço essa ressalva. Cosseno ao quadrado, primeiro membro ao quadrado igual segundo membro ao quadrado. 4k sobre k menos 5 ao quadrado. Tá? O que eu quero dizer, eu vou explicar isso com detalhes. Quando você eleva uma equação ao quadrado, você pode estar introduzindo coisas estranhas, coisas aqui que eu falo, raízes estranhas. Tá bom? Nossa variável agora, aquilo que a nossa incógnita, aquilo que nós queremos conhecer, quais são os valores de k, satisfazendo essas condições que foram dadas. Então eu levei ao quadrado, olha, o k está sendo elevado ao quadrado. Então pode aparecer coisas estranhas, eu vou explicar isso detalhadamente para você entender, para não ficar só no disse-me-disse, né? Vou explicar isso no final, quando terminar. Então vamos lá. E a gente precisa ter cuidado com essas coisas de elevar ao quadrado, tá? Então vou explicar por quê. Aqui você tem quadrado é a soma. É quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes... Cuidado que meu 2 é parecido com alfa, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Igual. Aqui eu não vou deixar assim mesmo. Não. 4 ao quadrado, 16. K ao quadrado, K ao quadrado. Aqui eu vou só expressar o quadrado, tá bom? Bom, seno ao quadrado, olha só. Aqui que a gente vai usar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Vamos colocar 1. 1 é o resultado dessa soma aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu substituo tudo por 1. Mas eu sei que eu conheço o produto dessas raízes, né? Seno de alfa vezes cosseno de alfa. Eu sei que seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a k menos 2 sobre k menos 5. Vou substituir lá. Então, substituindo, eu tenho 2 que multiplica aqui, ó, substituir esse camarada aqui. Seno alfa cosseno alfa é k menos 2 dividido por k menos 5. Então, vamos lá. Quadrando direitinho aqui. K menos 2 dividido por k menos 5. Esse já foi, fica só o segundo membro. Mas eu vou passar para cá, vai ficar menos, né? Menos 16k ao quadrado sobre k menos 5 ao quadrado. Já deu para sentir que os exercícios do ITA, realmente, né? Do ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutico, tem algo especial, né? Eles sempre capricham, né? São muito bons. É legal, é muito divertido resolver. Isso aqui é igual a zero, não é? Bom, claramente a gente vai ficar com uma equação do segundo grau em K. Mas eu gosto de eliminar os denominadores. Como K menos 5 é diferente de zero, eu posso multiplicar tudo por K menos 5, né? Mas eu vou fazer melhor, vou logo multiplicar por K menos 5 ao quadrado, para eliminar tudo aqui, né? Então, multiplicando tudo por K menos 5 ao quadrado, nós vamos obter... Eu vou ter que pausar esse vídeo em algum momento. Já. A gente vai ter que fazer outro vídeo. Vou multiplicar aqui por k menos 5 ao quadrado. Então, k menos 5 ao quadrado multiplicado por 1 vai dar k menos 5 ao quadrado. Mais aqui 2
Aí, quando eu multiplico k menos 5 ao quadrado, vai cortar um com esse aqui. Vai ficar só k menos 5 multiplicado por k menos 2, que é esse aqui, tá bom? Ó, fica k menos 5 ao quadrado. Eu corto um de cima com o de baixo. Esse de baixo desaparece, fica só o k menos 5 no numerador, tá bom? E repito o k menos 2. Aqui não tem jeito, né? Vai ficar 16k ao quadrado. Ah, sim, aqui cancela, né? K multiplicando por k menos 5 ao quadrado, cancelou, ficou só 16k ao quadrado igual a zero. Opa, beleza. Bom, já estamos numa forma bem simpática aqui, está melhorando. Eu vou parar esse vídeo e vou fazer uma parte 2, porque realmente eu estou querendo fazer com todos os detalhes, explicando direitinho para vocês entenderem, tá bom? Mesmo assim, se você não entender algo, fale, tá bom? Diga no grupo ou nos comentários aí. Um grande abraço, volto já com a segunda parte.